Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Tocantins Rural. Hoje nós temos um convidado que é referência quando o assunto é pecuária de corte. Rafael Mazão, zootecnista com quase de 20 anos aí de atuação. Rafael construiu sua carreira atendendo produtores de diferentes estados do Brasil e também de países como a Bolívia, Paraguai e a África. Casado, pai de 2 filhos e morador de Minas Gerais, ele se divide entre a família e a agenda intensa de consultorias. Considerado um dos maiores profissionais na área, Mazão é conhecido por transformar a genética em uma ferramenta prática de resultado para o pecuarista. Inclusive, foi vencedor do Prêmio Nacional que reconhece sua contribuição para o setor. Essa premiação foi na Expo Genética. Rafael Mazão, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sara. É um prazer estar aqui com você. E quanto tempo, né, nós falamos aqui, já agendamos essa participação aqui, esse podcast. E você, além de uma jornalista espetacular, que eu admiro bastante, esse podcast tão bem quisto aí pelo Aguardado. Tocantins e pelo todo o centro-oeste e norte do Brasil. Rafael, eu começo. A gente sempre tem que falar da trajetória, da jornada, entender de onde vem, né? Todo mundo te conhece como Mazão, eu te chamo como Rafael, como Mazão também, mas eu quero entender as suas raízes, a sua essência e de onde vem a junção sua aí com a zootecnia. Ah, Sara, é até uma observação interessante. Poucos me conhecem como Rafael, né? Eu sou de uma geração de muitos Rafaéis, digamos assim, né? Teve várias oportunidades desde o colégio, desde o ensino fundamental, no médio e depois no ensino superior, com muitos Rafaéis. Então, sempre fiquei conhecido pelo meu sobrenome. Era muito mais fácil, né? O codinome vindo do sobrenome. E as minhas raízes da pecuária sempre vieram inicialmente pela minha paixão por cavalos. Interessante, né? Sim. Trabalha com pecuária, mas apaixonado por cavalo. A família da minha mãe, toda a minha família materna, tem raízes em pecuária. A família do meu pai já não tem nenhuma. Inclusive, meu pai, eu falo que ele é muito mais da cidade, não gosta muito do campo, mas a minha mãe adora o campo. Então, eu imagino que esse sangue do meu avô, da minha bisavó em especial, que foi uma pecuarista até nos seus últimos dias de vida, veio e ficou muito enraizado a minha genética. Você ia para a fazenda dos seus avós e andava a cavalo? Não tive muito essa oportunidade, porque eles faleceram muito jovens e eu não tive muito essa oportunidade. E meu vínculo com o cavalo sempre foi, desde novo, em ter cavalo estabulado, em treinar, fiz hipismo, fiz laço. Então, tudo que foi vinculado à área equestre, eu sempre tive muita oportunidade. E até hoje contribuo e passo isso para os meus filhos, porque o ambiente do cavalo não tem nada que gera, além de um conforto, né, físico, um conforto também mental, é um ambiente que é muito saudável, né? O Sim. ambiente do cavalo é extremamente saudável, então os meus filhos têm essa relação com os cavalos, nossos cavalos participam comumente de ações para que eles tenham também eu falo que é sempre um benefício que eu tive, que é o ambiente do cavalo, ele é muito salutar para o crescimento de qualquer criança. Quando você formou em zootecnia, então, você imaginou que você ia cuidar de cavalo, ia trabalhar com cavalo? Esse é o ponto. Nunca imaginei que eu iria trabalhar com cavalo. É. Não vamos detalhar especificamente, mas o mercado de cavalo é um mercado custoso, né? A gente costuma muito usar essa palavra lá em Minas, né? Custoso, né? Custoso é difícil. Então, eu sempre soube que eu gostaria de trabalhar com pecuária de corte, trabalhar com genética, com melhoramento genético, iria ganhar um pouquinho de dinheiro para poder investir no cavalo. Então, digamos assim. Entendi. Ter como hobby. Exatamente. Entendi. A gente falou, né, na introdução que você é referência, a gente citou os prêmios, que você ganhou um prêmio, mas eu sei que foi mais do que esse da Expo Genética agora. Mas eu queria que você explicasse pra gente o que é o tal do planejamento genético dentro de uma fazenda. O que significa isso? Boa pergunta, Sara. Assim, as fazendas, tanto de corte, né, que são as fazendas de corte, que produzem proteína, né, ou desde a cria, que só tem atividade de cria, ou de ciclo completo, que vai até o final, entrega um produto à indústria, ou seja, as fazendas que fazem o ciclo da genética, que são fornecedores de genética. Quais são os fornecedores de genética? Aquele que produz o touro,
que vai ser o reprodutor, vai ser absorvido pelas fazendas de pecuária de corte, ou que produzem também um reprodutor melhorador que vão ser difundidos dentro das centrais de inseminação genética, né, que é a ponta mais alta da cadeia, né, os animais super melhoradores. Sim. Então, o planejamento genético, tanto para a pecuária de corte, para quem busca produzir pecuária de cria ou ciclo completo, ou também na parte de genética, produzir um touro, seja do mais alto calibre genético, é fundamental para que a gente consiga identificar quais são os pontos fortes daquele rebanho, vindo das matrizes, da seleção que é realizada dentro das matrizes, entender os pontos fortes, quais são os pontos fracos dessas matrizes, entender qual é o sistema de produção e identificar qual a melhor genética e a mais apropriada para atender esses rebanhos. Ou seja, não é somente identificar o touro vindo pela escolha do sêmen ou pelo melhor reprodutor para ser trabalhado naquela fazenda. Ou seja, você ir lá e comprar um touro reprodutor e colocar na sua fazenda, por si só não vai resolver. Ajuda, mas não por si só não resolve todo o problema, né? Talvez seria metade do remédio, né? Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o melhor remédio é ter uma seleção criteriosa das matrizes, ou seja, identificar quais matrizes necessitam ficar no rebanho, quais as matrizes necessitam sair do rebanho a cada safra e principalmente cuidar bem da reposição para que a reposição venha com mais força e que esse rebanho tenha ganho genético e reprodutivo e também por características morfológicas a cada safra. Aí, juntamente com isso, é escolhido quais são os reprodutores vindo de inseminação artificial, via monta natural ou até mesmo transferência de embriões via FIV, para que sejam complementares ao sistema de produção, para ter maior ganho de peso, características de habilidade materna, fertilidade, precocidade de ganho. Quem identifica isso é você enquanto consultor. Exatamente. Então, é feito o que é o planejamento genético? É um mapeamento, é um diagnóstico de todo o sistema produtivo, vindo desde o sistema mesmo de condição de manejo alimentar, juntamente com o potencial genético e produtivo das matrizes, e depois a identificação da genética que vai ser complementar para que a gente tenha mais lucro. Certo. E quando você trouxe isso tudo, me veio a dúvida do seguinte: qual que é a diferença do trabalho do zootecnista para o médico veterinário dentro dessa atuação? Boa pergunta. E muita gente, né, tem essa dúvida. O médico veterinário, ele é especialista por toda a parte de reprodução, pela parte de sanidade, dos cuidados médicos, clínicos, enfim, cirúrgicos, todos esses cuidados, né? É um médico veterinário. Então, ele cuida da profilaxia, ele cuida da sanidade, ele cuida também por exemplo, da avaliação das matrizes que vão entrar na reprodução, depois participa ativamente na reprodução com a inseminação, ou com cuidado dos reprodutores, ou com as matrizes que vão ser trabalhadas na reprodução, com o cuidado dos animais nascidos, até todo o cuidado sanitário e reprodutivo da próxima safra. Então, basicamente, esse é o cuidado do médico veterinário. E tudo aquilo que diz respeito com a parte clínica também, né? E, de modo geral, esse é o trabalho do médico veterinário. E o zootecnista responsável pelo planejamento do sistema de produção, pelo planejamento da nutrição, pelo planejamento reprodutivo, pelo planejamento da genética e de tudo que tem a ver com o contexto e a gestão do sistema. Certo. Você que visita fazendas, né? Não só no Brasil, mas em outros países também. Eu sei que você viaja bastante. Eu queria até, assim, qual o tempo que você tem de estar na sua casa, né? Porque esse tanto de consultoria que você presta aí no mundo afora, queria que você destacasse o que você vê dentro das propriedades que você considera aí ser os principais erros dos pecuaristas. Gostaria de realmente ter muito mais tempo do que da minha casa, com o convívio das minhas coisas, dos meus hobbies, dos meus filhos, do que eu tenho, mas me dispus a contribuir de uma forma positiva para aquilo que eu amo, que é a minha profissão, e vejo que eu acho que os maiores erros dos pecuaristas estão, em primeiro, não diagnosticar o que se tem dentro do ativo biológico. O que é o ativo biológico? O gado, né? Sim. Se fala muito do ativo mobilizado, né, que é o patrimônio, enfim, dos recursos que cada um tem por si só, e a gente trabalha como gado como ativo biológico. Então, um ativo biológico, que são as matrizes, os reprodutores, não importa, tudo que está vivo lá dentro é um ativo biológico e que tem valor,
e cada ativo biológico vai ter o seu valor pelo seu potencial genético, pelo seu potencial produtivo, muitas vezes não é diagnosticado o potencial produtivo, o valor desse rebanho e o que ele poderia entregar ou o que ele não pode entregar. E vindo disso, principalmente de uma competente gestão, tanto uma gestão produtiva e uma gestão administrativa e financeira. Esse, sem dúvida, eu vejo que é o maior erro do pecuarista. É não lidar com a propriedade rural como ela se fosse uma empresa. Ainda se tem muito isso, Isso é Mazão? muito normal, totalmente normal não se ter boas gestões. Ou seja, A pergunta no sentido, você ainda tem muito isso de considerar a fazenda, não tratá-la como um negócio, e sim como... Não sei qual que seria o nome correto, mas o certo a gente sabe que é tratar como um negócio. Mas eu sim. pensei que muitas hoje já faziam dessa forma. Graças a Deus nós temos ótimos clientes que têm esse pensamento, né? À medida do tempo a gente vai podendo escolher os nossos clientes, né? E hoje eu trabalho com um grupo muito seleto de clientes que tem essa visão empreendedora e sabe que a fazenda ela precisa fechar no azul todo ano, né? Devido o ativo biológico que custa dinheiro, né? As matrizes lá, os reprodutores, ou seja, um gado de recria, não importa. Perdão. Ele precisa remunerar a atividade competindo com a agricultura, que está lá, a circunvizinha dele todo momento, batendo na porta. Se ele for... Quero comprar sua área. Exatamente. Se ele for ineficiente, alguém vai estar batendo na porta. E se ele for eficiente, também vai. Mas se ele for eficiente na pecuária, ele vai ter poder de não negociar para a agricultura. E não quero dizer que a pecuária tem que trabalhar sozinha. Até o contrário. Eu digo e afirmo que a pecuária é muito mais competitiva quando ela trabalha com a agricultura dentro do mesmo sistema. Ah, com certeza. A gente teve o Pedro da Embrapa, que esteve aqui com a gente nos episódios anteriores, e ele falou, né, o quanto é importante, o quanto todos ganham quando trabalham com a integração lavoura-pecuária. E esse também é uma parte dos erros. Até é bom a gente relembrar que o pecuarista, só pecuarista hoje, ele está fadado a estar muito próximo do insucesso e entregar a fazenda dele para o arrendamento ou até mesmo vender. Tá? E eu escutei aqui também, Mazão, de que aquele que também trabalha somente com agricultura também pode passar muita dificuldade. Da mesma forma, diversidade de negócio, né? Isso, lógico que categoricamente a gente vê muitos agricultores que só fazem agricultura e têm um sucesso. Da mesma forma que Sim. vários pecuaristas também um sucesso. Mas de forma geral, um sistema necessita do outro para que seja complementar, diversificação de negócio e principalmente complementação do negócio. A agricultura necessita da pecuária, a pecuária necessita muito da agricultura e os sistemas só ganham, tanto em qualidade do solo, qualidade do alimento, potencial produtivo, potencial de desfrute e, em especial, mais lucro para o pecuarista ou o agropecuarista. Perfeito. E a minha dúvida agora é com relação àquele pequeno produtor, porque quando a gente fala em melhoramento genético, quando a gente fala em gado PO, eu digo pela minha realidade, né? Eu vim de uma cidade do interior aqui do estado do Tocantins, e aí morei a minha infância toda na fazenda, e aí quem dividia terra com a gente, assim como a gente também, era propriedade pequena, ali 10 alqueires, que criava 50 cabeças de gado, 100 cabeças de gado. O melhoramento genético, a compra de um touro, também está para essas pessoas? Sempre está disponível. E é o ponto fundamental da evolução da pecuária. Né? Nos últimos 20 anos, a pecuária nacional evoluiu muito, tanto na produtividade e quanto no desfrute. São pontos fundamentais. O que é a produtividade? O aumento do peso de carcaça quando abatido. Então, aumentamos bastante. Hoje, a média é 19 arrobas do macho abatido. Isso evoluiu bastante. Isso traz competitividade com o mercado internacional. Por isso, o Brasil é o maior exportador e o segundo maior produtor de carne. Isso é muito importante, porque aumentamos muito a produtividade. E aí, como assim aumentou o desfrute? Temos um maior número de matrizes parindo e desmamando. Automaticamente, nós temos um maior número de produtos. Isso faz parte do desfrute da pecuária de cria e de ciclo completo. Porém, desse total das matrizes parindo, nós temos aí vários estudos que mostram para nós, em estimativa, mas muito próximo do número muito real, que mais de 55% das matrizes que estão ativas em reprodução utilizam na reprodução
reprodutores chamados boi de boiada, ou seja, reprodutores que não vêm de touros registrados ou nem mesmo de animais certificados via SEIP. Então, reprodutores que são comumente pegos, identificados de forma aleatória, como a cabeceira de desmame, aonde o pecuarista vai comprar ele com um pequeno ágio acima do corte e utilizar ele como reprodutor na sua vacada. Sim. E esse é um grande mal para a pecuária, porque esse reprodutor, ele, num primeiro momento, talvez ele gere um benefício pelo custo muito reduzido do investimento. Mas, num segundo momento, que é onde tem o primeiro dinheiro no bolso, que é o desmame, ele vai dar um desmame de pelo menos uma arroba menos que de um touro PO, Sim. ou de um touro certificado SEIP, que é um touro também melhorador. Da mesma forma, as fêmeas que ficam de reposição, que é o maior patrimônio de qualquer criador, elas são muito mais eficientes em todos os aspectos econômicos quando vindos de trabalho de melhoramento genético. Ou seja, as fêmeas que um reprodutor melhorador deixa, que é o grande patrimônio, eu costumo dizer que a fábrica, né, a fábrica sempre vai estar com um potencial produtivo enorme, desde que quando mesmo que selecionada, mas em especial vindo de reprodutores melhoradores. A fábrica das matrizes vai entregar muito mais do que vindo de um boi de boiada. Certo. Um touro hoje, para um produtor comprar, vamos por ele quer começar a investir na propriedade dele, quer começar investindo nesse touro. Ele consegue aí de 15 a 20 mil reais investindo e é bom ele fazer esse primeiro investimento? Com certeza. Esse é um patamar hoje, lógico, né, nesse patamar, nessa baliza, nesse parâmetro de investimento, e tem vários recursos que ajudam a ele trazer esse reprodutor para dentro. Por exemplo, aqui no Tocantins e no norte do Brasil, nós temos o BASA, que fomenta isso, tem linha de incentivo, tem um capital disponível para isso, é bem comum. Tem os outros bancos que também criaram linhas de crédito que vão proporcionar essa evolução com pagamento parcelado, com carência. Então, o problema não é a disponibilidade nem de crédito nem de touro, porque nós temos disponíveis touros no Brasil todo, Sim, disponíveis em todas as áreas pecuárias, né? Reprodutores, melhoradores disponíveis para que sejam comercializados. A gente precisa ter uma mudança de cultura. A mudança de cultura que é fundamental para que o pequeno ou o médio e às vezes até o grande pecuarista, Sara, ele ainda tenha a visão de comprar um garrote ponta de boiada, ponta de desmama, para que seja um reprodutor. então é porque ele não entendeu como negócio ainda. Não é questão só do pequeno, é da questão da cultura, entre o pequeno, médio e o grande, enxergar o benefício da utilização de um touro reprodutor como algo que vai criar um benefício, tanto por efeito direto, que é a desmama, e depois no abate, e em especial para as fêmeas que ficam no rebanho, que traz um grande diferencial de produtividade e também de lucro no decorrer dos tempos. Muito bom. E pegando, né, tudo isso que a gente conversou aqui agora, eu estive recente no Conacarne, que aconteceu em Belo Horizonte, na sua terra lá em Minas, e aí se discutiu muito sobre a padronização da carcaça, da importância de padronizar essa carcaça no Brasil. Por que essa carcaça hoje não está padronizada e o que a gente precisa para padronizá-la? Excelente pergunta. E algo que eu venho trabalhando muito nas palestras, que a gente tem a oportunidade de dar ao longo dos tempos. E esse dos últimos 2 anos é o ponto que eu tenho mais usado, que é a padronização do produto, primeiro, do produto primário, que é o bezerro, a desmama, depois no produto, que é o animal abate, e em especial a carcaça desse animal já industrializado, né, que é a carne, com os cortes carnes. Por quê? Voltamos a 1 minuto da nossa prosa, porque mais de 55% das matrizes do rebanho nacional são trabalhadas com animais que não são melhoradores. Esse é o primeiro ponto. Sim. E automaticamente, quando a gente observa que o Brasil tem mais de 80% das matrizes Nelore, né, vindo do Zebu, Nelore, e automaticamente os reprodutores também Nelore são os que geram maior impacto na cadeia de corte do Brasil, a gente pega aqueles animais que vêm de um boi cabeceira de boiada, ou seja, de um animal não melhorador em cima de todo o nosso rebanho nacional, isso gera um impacto muito grande na comparação quando a indústria mata um animal vindo, um boi lá de 15, 16 arrobas, de uma carcaça pequena, improdutiva e inviável para a indústria, em relação ao animal de 20, 22 arrobas vindo do animal melhorador, filho de uma vaca Nelore, com um reprodutor Nelore de alta qualidade, ou até mesmo filho de uma vaca Nelore vindo de cruzamento industrial, que tem um viés produtivo altíssimo e
com a grande padronização de cortes cárneos. E por isso a gente tem trabalhado muito, e o Nelore dos últimos 10 anos supera e é imbatível em relação a qualquer cruzamento industrial, porque o Nelore bom, ele é muito melhor do que qualquer raça hoje taurina, e especialmente o cruzamento industrial pela eficiência biológica, ou seja... Você comprando briga, porque tem gente que é apaixonado pelas outras raças. Não, essa briga ela é resultado científico e principalmente mensurado aí a nível Brasil. Ou seja, pode observar que os grandes confinadores hoje no Brasil preferem muito mais confinar o Nelore bom do que o cruzamento industrial. Exatamente por esse aspecto único, eficiência biológica. O animal consome menor ingestão de matéria seca e produz uma maior quantidade de arroba. Ou seja, ele entrega mais carne consumindo menos, mais efetivo. E ainda ganha no maior rendimento de carcaça. Então, esse é o ponto. A gente precisa trazer mais genética competitiva de forma massal para a pecuária e fazer a seleção das fêmeas e tá trazendo sempre genética melhoradora dos reprodutores, seja ele touro ou sêmen, que seja do zebu, que seja do cruzamento industrial, mas para a gente gerar mais padronização das carcaças e que o frigorífico contenha aí uma melhor industrialização e acabe que ele consiga até proporcionar um melhor ganho financeiro para o pecuarista. Sim. Se a gente for pensar pela linha do frigorífico, olha como eu não sou defensor da indústria e muito menos do pecuarista que é ruim. Eu sou defensor do bom pecuarista e da indústria que é justa. Certo. O que é um bom pecuarista e a indústria que é justa precisa criar nesse elo? Um animal competitivo. E esse animal competitivo é quem? Aquele animal que chega com boa carcaça, que vai proporcionar um ótimo rendimento de carcaça, que teve o menor custo de produção possível, porque ele vai dar mais lucro para o pecuarista e automaticamente ele vai criar um modelo de carcaça para a indústria que vai gerar padronização da carcaça, padronização dos cortes carnes, porque toda vez que a indústria pensa no animal que passa lá durante o dia, na sua linha de abate, ele sabe que a quantidade de quilo realizado de abate ou de tonelada por hora é o que dilui toda a operação dele. Resumindo, um boi que passa com 15 arrobas lá no gancho e um boi que passa com 22 arrobas, ele tem muito mais desfrute do boi de 22 arrobas com a operação. E a conta da indústria é essa. Por isso, a gente precisa padronizar para que a gente tenha cada vez mais poder de negociação com a indústria também. Certo. Saiu uma pesquisa recente, acredito que você deve ter visto, inclusive, de que no estado do Tocantins existe mais boi do que gente. Sim, eu vi. E isso é um dado muito bom para a gente e também muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. Mas a que pé isso também tem o contraponto dos frigoríficos? A gente tem uma quantidade de frigoríficos suficiente hoje no estado para abater essa quantidade e a forma como está crescendo? O estado do Tocantins ele é muito bem amparado pela indústria. As 3 principais cidades, digamos, do norte, pegando para o sul, Araguaína muito bem amparada, inclusive o maior número de abate acontece em Araguaína. Depois Paraíso, Tocantins sendo a cidade central com um grande número de abates, e depois Gurupi também com frigoríficos que dão suporte. Certo. Então, se nós pegarmos região norte, centro e sul do estado, estão muito bem amparados por ótimos frigoríficos. A indústria está muito bem instalada no Tocantins, tanto no abate quanto também na desossa e também para exportação. Então, a nível nacional, o estado do Tocantins é muito competitivo para a industrialização. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E também na produção da matéria-prima que chega lá, o boi que chega ou a fêmea que chega para o abate. Por que talvez isso gera um pouco de polêmica, né? Tem mais boi do que população. O estado do Tocantins é um estado jovem. Sim. É um estado jovem, está crescendo, né, toda a sua população dos últimos anos. O estado do Tocantins realmente tem muito mais rebanho do que gente, porque ele já veio de um viés, desde quando era do estado de Goiás, como uma região norte do Goiás que era altamente produtiva na pecuária. E o estado do Tocantins, ele tem a essência da pecuária. Sim. Né? Tem a essência da pecuária. Então, o que precisa ser realizado é, sim, ao aumento da produtividade e também relações comerciais de melhor qualidade,
seja do pecuarista da cria, que entrega o bezerro, sai muito bezerro do Tocantins para outros estados, é normal, sai muito para Bahia, sai muito para São Paulo, sai muito para Mato Grosso, especialmente para São Paulo e Goiás, sai muito bezerro para os grandes confinadores e vão recriar e depois terminar. Sai muito boi magro, mas permanece muito boi dentro do Tocantins, né? Mas como a população ainda não é suficiente para atender toda a produção, automaticamente a indústria precisa desovar essa carne para os outros estados. Inclusive, para a gente contextualizar, né, falando aí do estado do Tocantins, essa semana, domingo agora, o estado completa aí seus 37 anos. Que maravilha, maravilha, maravilha. O viés agropecuário muito forte, a pecuária cada vez mais pujante, e aproveitar e até elogiar o Tocantins, inclusive tem um pontinho meu lá dentro dessa história, o Tocantins contempla hoje o único estado que teve o maior benefício de subsídio de genética para toda a história da pecuária nacional. Em 2 oportunidades, com 2 programas, inclusive o programa chama Mais Genética, nessas 2 oportunidades distribuiu mais de 200 mil doses de sêmen para os pecuaristas. E esse efeito da genética tem feito um grande diferencial para a pecuária do Tocantins. Parabéns, Tocantins. Parabéns para o Tocantins e para todos os pecuaristas aí do nosso estado. E agora falando em tendência de mercado, você que viaja muito, dá palestras, né, tá em fazendas das mais diversas, quais que você acredita que serão as tendências de mercado nos próximos aí 10 anos? 10 anos é um número excelente para a pecuária. Toda vez que a gente vai montar um projeto, o número base é 10 anos. A pecuária, a gente tem um ciclo um pouco mais longo, né, de produção, né? Sim. Quem me dera trabalhar com um ciclo tão curto como se fosse pelo menos dos suínos na pecuária. Nós ganharíamos tanto na ciência quanto na produtividade mais rápida, né? Mas a pecuária é um pouco mais custosa nesse sentido. E eu enxergo que 10 anos o Brasil vai ter um pulo enorme. O mundo necessita da proteína vermelha brasileira. Estima-se que nos próximos 15 anos, na verdade é muito próximo de 15, que os 15 anos, o Brasil vai representar mais de 25% da proteína vermelha que vai atender todo o globo terrestre. 25%? 25%. Muita coisa. O Brasil já é o maior exportador de carne mundial, né? É o segundo maior produtor, mas vindo que vamos estar logo como o maior produtor e vamos manter aí o exportador por muitos anos. Por mais que a nossa população cresce, a produtividade da nossa pecuária, ela cresce de uma forma magnífica. Por quê? Pelo efeito da genética. E por tudo que aconteceu, especialmente dos últimos 20 anos, onde o pecuarista de corte e o pecuarista da ponta da genética, né, o selecionador dos animais PO, enxergaram que precisavam ser mais eficientes e brigar de alto nível com o cruzamento industrial, que era quem incomodava eles. Sim. E como eu falei agora há pouco, hoje o cruzamento industrial não incomoda mais a pecuária nacional. Ela faz parte de uma ferramenta, é muito interessante, é benéfica, né? Mas hoje, por si só, o cruzamento entre os zebuínos altamente competitivos, eles suprem toda a necessidade interna e a internacional, né? Os animais vindos de bons projetos de pecuária atendem o mercado asiático, o europeu, o americano, o norte-americano, com qualidade vindo dos animais 100% zebuínos, seja do bom Nelore. Certo. Nós estamos caminhando para o fim, né, no avançar aí da hora, mas eu queria que você explicasse a diferença do gado de corte, do gado a campo e do gado de pista. Porque talvez, assim como eu, que ainda não consigo entender a diferença desses animais, o pessoal de casa também vai ter aí a sua explicação, a explicação de um profissional que atua nisso daí há muitos anos. Boa pergunta, ótima pergunta, ótima pergunta. Até semana passada eu estava na Bolívia e até fiz um vídeo lá, até para falar um pouco sobre a dinâmica da pista, que eu estava na Bolívia fazendo o julgamento da Exposição Nacional da Bolívia. Muito tranquilo, vamos tentar ser o mais didático possível. Certo. Pecuária de corte. Pecuária de corte são as matrizes que produzem os bezerros e automaticamente os animais que vão ser recriados e depois abatidos para que possam alimentar toda a população e a carne que vai ser exportada. Ok. Isso é pecuária de corte. Na pecuária seletiva PO, a campo, que a gente chama os animais de produção de genética. Temos as matrizes, todo o sistema de ciclo completo, com o objetivo de produzir os reprodutores que vão vir ser utilizados via
monta natural ou mesmo na coleta de sêmen para contribuir para a pecuária de corte que eu falei há pouco. Ou seja, vão difundir genética para contribuir com a produção de proteína vermelha, sendo os reprodutores que vão trabalhar na reprodução com as matrizes de corte ou via sêmen desses reprodutores de genética que também vão ser trabalhados via inseminação para a gente produzir o próprio bezerro, o próprio garrote e o boi gordo que vai para o confinamento. E depois vai ser abatido. Certo. E os animais de pista? São os animais também da genética que são expostos nas exposições agropecuárias com o objetivo de identificar morfologicamente e na parte produtiva daquilo que se vê dentro do regulamento das exposições agropecuárias, o melhor animal no conjunto de raça e produtividade e funcionalidade na parte morfológica. Ou seja, vão ser eleitos os animais que são melhores fenotipicamente dentro daquela determinada raça. Ou seja, das raças de corte. O Nelore mocho, o Zeral, o Tabapuã, o Sindi, o Brahma, enfim. Você vai me corrigir se eu estiver errada, mas a impressão que eu tenho é que o gado de pista é o gado para ser bonito. É isso? Ele tem a obrigação de ser bonito, mas também tem a obrigação de ser produtivo. Existe dentro do regulamento algumas questões. O macho precisa estar fértil até os 18 meses, ele precisa já... a partir dos 18 meses ele precisa ter o andrológico positivo para ele entrar na pista. Entendi. A fêmea precisa estar gestante aos 20 meses, precisa ter o seu primeiro parto até os 30 meses. E, logicamente, na hora que ela está sendo avaliada na pista, ela vai ser comparada com outras, né, que não têm esses mesmos predicados, as outras nem entram para concorrer. E, ou seja, uma vaca que está bem parida com uma que não está bem parida vai somar mais pontos. Ela que está parida e já está reconcebida, vai somar mais pontos. E lógico que todos os critérios raciais, de equilíbrio de conformação, de aprumo, parte reprodutiva, tudo aquilo que a gente enxerga no equilíbrio vai ter mais pontos juntamente com essa parte produtiva. Excelente explicação. Você é jurado, né? Também sou jurado. Adoro. Muito bom. E para encerrar, eu gostaria que você falasse a respeito do prêmio. Antes de qualquer coisa, parabenizá-lo. Você recebeu a premiação agora na Expo Genética. E o que essa premiação significa para o setor e também para você? Esse ano foi um ano muito especial. Na Expo Zebu, nós já fomos, como eu falo, fomos aqui um grupo seleto de jurados, inclusive jurados, zootecnistas. Recebemos uma honraria da ABCZ, dos jurados que mais têm representatividade, de acordo com a ABCZ e a FASU, dentro do mercado nacional. Então, foi um desses que foram homenageados dentro da Expo Zebu. Fiquei muito feliz, ou seja, zootecnistas, jurados que atuam, né, que mais atuam e que têm uma boa representatividade. E agora, na Expo Genética, no último mês, né, de agosto, agora em 2025, fui premiado, aí foi uma premiação realizado na Expo Genética pela Ponta. A Ponta Agri é uma empresa parceira da Expo Genética e recebemos lá da Ponta e do Gabriel Garcia Cid, o presidente da BCZ, estava lá nessa premiação. Uma premiação de profissional do melhoramento genético Destaque 2025. Fiquei muito feliz porque nós temos excelentes profissionais no mercado, mas a gente entende que o pouco que a gente contribui deve estar gerando algum impacto positivo, né? Então, tivemos lá cinco amigos de trabalho que concorreram, todos eles são altamente profissionais gabaritados. Tive a honra de, entre eles, ser o premiado esse ano, fiquei muito feliz. Que sorte a minha poder entrevistar, então, você e esclarecer todas essas dúvidas com o mais top dos tops do Brasil. De acordo com o prêmio, foi isso aí em 2025, né? Fico muito feliz, né? É um prêmio que reconhece o trabalho e o esforço nosso, que é incansável. É isso. Rafael, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, e que você continue aí levando o seu conhecimento, não só no Brasil, mas para os outros países também, que expanda cada vez mais. E mais uma vez, obrigada, eu sei que seu tempo é corrido, obrigada por ter vindo, espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo. Adorei, já assisti vários, inclusive de vários amigos que tiveram presentes aqui. É uma honra, obrigado pelo convite. Tardou, mas não falhou. E eu tenho certeza que só vai trazer ótimos convidados. E você tem essa expertise de entrevistar, de estar trazendo conhecimento. Para mim é um prazer poder contribuir e sempre estou à disposição. Tamo junto.